Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui para a resolução da 8ª questão da prova de linguagens do Enem 2023, Caderno Azul. Mas antes da resolução, já se inscreva no nosso canal e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Então vamos lá, pessoal. Eu vou ser contraintuitivo. Ao invés de iniciar a nossa leitura pelo texto, nós vamos iniciar a nossa questão por onde? Nós iniciaremos pelo comando da questão. Mas por que, Eduardo? Por que iniciar pelo enunciado? Por um simples fato, eu não sei o motivo pelo qual eu devo ler esse texto. Então, primeiramente, eu busco o motivo pelo qual eu devo ler esse texto, o que eu devo encontrar nesse texto para depois, de fato, ler o texto base, tudo bem? Então, vamos aqui. Você vai ler o enunciado e se fazer a seguinte pergunta. O que o autor da questão ele está querendo de mim? Então, simples assim. O autor de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve ao quê? Então, basicamente, ele pergunta qual é a base do preconceito. Qual a base do preconceito relacionado ao português brasileiro, ao português, a diferença entre o português brasileiro, lusitano ou qualquer outro português. Então, o que o autor da questão está querendo de ti? De onde é que vem a base desse preconceito linguístico, beleza? Então, aqui é uma questão de competência 8, relacionado às variantes linguísticas, tá bom? Então, vamos lá, olha só, agora, a partir desse momento, nós estamos habilitados a fazer a leitura do texto. E eu vou fazer a leitura do texto junto com vocês, quebrando o texto em algumas partes e fazendo um raciocínio em cima daquilo que a gente acabou de ler. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutaú, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. Então, basicamente, aqui nesse primeiro parágrafo, ele conta que lançaram uma antologia. Eduardo, o que é uma antologia? Antologia nada mais é do que um amaranhado, é uma coletânea de textos, uma coletânea de poemas, por exemplo, tudo bem? Então vamos lá. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. Então, basicamente, o português brasileiro é levado o quê? Como maneira de desdém, tudo bem? É desdenhado. É uma queixa o quê? Frequente. Então, frequentemente, os poetas brasileiros sofrem esse tipo de preconceito. Abre aspas. Então, coloca aqui alguém para falar. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português. Fecha aspas. Quem foi que disse isso, Eduardo? Escreve a poetisa paulista Maria Giulia Pinheiro. Para concluir, se a sua língua, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas. Então, aqui nesse último parágrafo, o autor do texto, ele colocou o quê? Ele colocou uma poetisa para dar a exemplificação, para colocar um argumento favorável para aquilo que ele estava querendo dizer, que em Portugal existe o quê? Existe esse preconceito linguístico. Qual é a base desse preconceito linguístico? Então, nesse caso, pessoal, o comando da questão pede para a gente inferir de onde é que vem esse preconceito linguístico. Então, vamos lá. Letra A. A dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países. Pessoal, o problema é da literatura brasileira, dos textos brasileiros? Não, na realidade é o quê? Quando você chega lá em Portugal, os portugueses acham que a maneira correta de se falar é a
maneira na qual eles falam. Eles não consideram as variantes linguísticas, a diversidade da língua. Então, nesse caso, não tem a ver com a consolidação da literatura brasileira, mas sim com a diversidade que a língua portuguesa tem. Letra B. Os diferentes graus de instrução entre os falantes de língua portuguesa. O problema é o grau de instrução das pessoas ou o preconceito ele vem da pessoa que não aceita que existem formas diferentes de falar. Não é dos diferentes graus de instrução, mas sim de quem não aceita. Olha o que fala a letra C. A existência, então, se deve à existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem a ser falado em Portugal. Então, meu amigo, o jeito certo de falar português é o jeito que eu falo aqui em Portugal e eu não aceito jamais ninguém falar diferente. É esse o problema? É exatamente esse o problema. Então, vamos deixar a letra C em stand-by, ela aparentemente é o nosso gabarito. Esse problema se deve ao intercâmbio cultural que ocorreu entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa. Opa, Eduardo, o que significa intercâmbio? Significa o quê? Significaria que eu levaria a tua cultura e que tu receberia essa cultura de maneira solene. Foi o que aconteceu? Não. Quando chega lá, alguns portugueses não aceitam de jeito nenhum o nosso jeito de falar. Então aqui está falso, o problema não se deve a isso. E a letra E, a distância territorial não tem a ver com a geografia entre o falante que vive em português e o que vive em Portugal e que vive no Brasil. Não, o problema não é esse. Então, pessoal, realmente a letra C que nós deixamos em stand-by será o nosso gabarito, tudo bem? Então, uma questãozinha ali da parte de C8, mas especificamente das variantes linguísticas. Galerinha, se você gostou da resolução e quer que eu produza mais e mais conteúdos para vocês, deixa aqui logo abaixo o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso daqui fortalece demais. Muito obrigado e até a próxima.